estamos estudando as perguntas que falam sobre a escolha das provas. Este tema começa na pergunta 258, mas nós já passamos por ela. Estamos agora na pergunta número... Verônica, qual é o número da pergunta? Eu vi que você anotou aí do lado. 263, isso mesmo. A Verônica está afiada. A pergunta 263 é aquela que hoje nós estaremos comentando. Semana passada nós voltamos na 262, lemos mais a pergunta que estava embutida na 262, quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, depende só da sua vontade a escolha da existência corporal, ou essa existência lhe pode ser imposta pela vontade de Deus como uma expiação? E a resposta foi: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que poderia lhe ser mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. A gente chama de expiação porque é sofrimento, e porque, naturalmente, é efeito de coisas erradas que já fizemos. Mas a bondade divina, muitas vezes, nos coloca, não para que nós soframos e Ele fique feliz, mas nos faz passar pelas experiências amargas com a finalidade de nos purificar, de nos favorecer o adiantamento. E, com a experiência difícil, percorrer mais rapidamente a estrada que nos leva do nível inferior a um nível mais elevado. Então, esta é a fundamentação, não a vingança, não o olho por olho, dente por dente, mas a fundamentação do processo pedagógico celeste, de nos fazer andar mais depressa, às vezes contrariando nossas vontades, às vezes criando obstáculos, ou nos dando condições de enfrentar os obstáculos que nós criamos, para que nós saibamos que não vale a pena ficar complicando a própria vida. Os obstáculos que nós temos são sempre fruto dos equívocos que nós cometemos na complicação de nossas condutas. Se nós nunca tivermos que enfrentar os seus efeitos, nós nunca pararemos de dar causa à sua existência. Sempre continuaremos abusando, sempre continuaremos desfrutando, sempre brincaremos de viver, até o dia em que nós temos que consertar a brincadeira. Aí, daí para frente, nós começamos a pensar duas vezes se vale a pena. Isto foi na semana passada, que nós já havíamos trabalhado pergunta 262, e agora nós vamos para a pergunta 263. O espírito morreu. Estava, portanto... Hein? Quando eu digo o espírito morreu, o que pressupõe isso? Que ele estava vivo, ele continua. O espírito morreu. Quando a gente fala isso, queremos dizer o quê? Que o corpo que estava funcionando deixou de funcionar, porque se o espírito não morre, quando dizemos o espírito morreu, na verdade é o espírito encarnado, não é? O corpo que o espírito possuía morreu. Portanto, agora sobra o espírito. Estando do lado de lá, o que acontece? Kardec quer saber se a escolha das provas que ele pode fazer é imediata ou não. Você acabou de sair do velório e aí alguém já passa você pela fila e já pergunta assim: o que você vai querer ser quando reencarnar? Porque quando a gente é criança, o pai pergunta: o que você quer ser quando crescer, não é? Então agora desencarnou, vai para a fila do que você quer ser na próxima. É logo que desencarna que a gente faz essa escolha ou não? Quem acha que é logo que desencarna? Levanta a mão. Quem acha que não é logo que desencarna? Levanta a mão. E por que não é logo que desencarna? Felipe?
André, eu acho que é porque o espírito chega despreparado ainda e ele precisa de um tempo para fazer um balanço do que ele fez, até onde ele progrediu, o que ele deixou de fazer. Então, precisa de um tempo, né, para ele planejar. Um tempo de planejamento. Um tempo de reflexão, de planejamento, de esclarecimento, igual o André Luiz, por exemplo, né, no nosso lar. O que aconteceu com ele? Ele foi para o umbral, mas... Isso. Ele já tinha noção do que ele podia pedir para renascer? Não, ainda não. Ele já sabia que ia ter renascimento? Não, ainda não. Ele não tinha esclarecimento dessas... Então, já questões. partimos da base, não é? A dificuldade de você escolher o que você vai ser na próxima vida, ela já encontra um obstáculo inicial exatamente em você saber ou não que vai ter uma próxima vida. Porque o que acontece é que boa parte dos cristãos não acredita em próxima vida. Acredita que talvez continuem a viver, mas que vão voltar à Terra numa próxima encarnação. As religiões dogmáticas não acreditam nisso. Os seus seguidores não acreditam nisto. Muitos estão esperando o repouso e vão dormir depois que desencarnam, não acreditando que eles poderão ter um novo corpo. Ou seja, se você desencarna acreditando em outras coisas, do lado de lá, como você vai estar? Como? Renovado? Não, eu acreditava isso quando estava na carne, mas agora a carne morreu, eu voltei para o lado de cá, agora eu vou ser espírita. Agora eu acredito na reencarnação, eu vou voltar agora eu descobri que é verdade. Vai ser assim? Não é muito provável que seja. Da mesma forma que quando você tira a sua roupa de trabalho e veste um smoking, porque vai numa festa, num casamento, você não deixa de ser o que você era. Coloque um smoking num caminhoneiro e ponha ele num jantar de gala com 12 talheres, 6 copos, para ver o que ele apronta. Vestido num smoking. Agora você pegue um indivíduo que é desses organizadores de festas de luxo, coloque numa roupa de mendigo e põe ele debaixo de uma ponte para ele conviver com os outros mendigos. Tanto um quanto o outro, apesar de estarem vestidos a caráter, não deixarão de ser o que são. O indivíduo tosco não se tornará um indivíduo requintado só porque está bem vestido. E o indivíduo requintado não se tornará tosco só porque está vestindo a roupa própria dos indivíduos que não têm recursos. Nós não mudamos porque mudamos de roupa. Nossa transformação precisa de outro tipo de mudança para ser verdadeira. Então, a roupa aqui mencionada como um traje de pano, na verdade é apenas uma comparação à roupagem orgânica. O corpo é apenas uma veste que quando você a despe, você não deixa de ser o que você era, o que você acreditava. Você continua a ter os conceitos que você herda da sua formação no mundo, pelo menos no primeiro momento. É tão impregnado isso em nós, tão automático, isso é um processo automático, que quando acontece a desencarnação, e quem nos conta isso é o Espírito André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, quando trata da desencarnação de Dimas, o momento do desligamento, em que o espírito tem os seus principais laços desatados em relação ao corpo, é descrito por André Luiz de uma forma bastante precisa. E ele então relata a formação sobre o cadáver
de um outro corpo. Só que um corpo na dimensão fluídica, organizado com a matéria própria daquela dimensão, matéria, ou chamado perispírito, que tem a mesma forma do indivíduo que está com o seu corpo agora em processo de decomposição. E ele relata que a primeira coisa que surgiu quando foi desligado o principal laço na área cerebral foi uma luz dourado-violeta que se expandiu do corpo físico e se projetou sobre a cabeça do defunto. E essa luz, ela foi organizando ao redor dela e ao longo do corpo uma aglutinação de matéria própria da dimensão vibratória onde eles estavam agora, como se fosse uma nuvem que fosse se condensando, e na medida que ela fosse ficando mais condensada, aquela luz violeta dourada ia se eclipsando naquilo que passou a ser a cabeça desse novo corpo. Essa luz violeta dourada é descrita na pergunta 88 do Livro dos Espíritos. Voltem a ela. Pergunta 88 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Ele está falando do espírito, não é? Para vós, não. Para nós, sim. Se quiserdes, o espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Logo a seguir, na pergunta 88, essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Resposta. Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubim, segundo seja o espírito mais ou menos puro. A pureza do espírito dá a qualidade crômica que ele vai ostentar. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz relata a ruptura do laço principal e a sua projeção numa luz violeta dourada, ele está exatamente indicando para nós aquilo que a pergunta 88b do Livro dos Espíritos realça. Trata-se da coloração, da essência daquele espírito, que naquele momento ainda não está revestido do corpo perispiritual que ele está plasmando logo a seguir. E que, como nós dissemos, André Luiz relata como se uma névoa esbranquiçada primeiro e depois com as características do corpo que estava na cama, se organiza. E aí vem a questão interessante, que tem a ver com aquilo que nós estamos falando. Quem plasma isto não são as entidades que estão ali tentando ajudar Dimas. O novo corpo, que é idêntico, inclusive na própria roupa, e que se cria sobre o corpo que está agora em processo de decomposição, não foi assim criado por ninguém, a não ser o próprio Dimas, que nesse momento está num processo de transe, mas é tão automática a aglutinação molecular e a forma que ele carrega na sua mente, como é tão automático você pensar em você como uma imagem, que esta imagem automaticamente é usada como forma para que a matéria da dimensão em que está agora se organize e preencha essas lacunas, dando-lhe um novo corpo. Quando você pensa a respeito de você mesmo, você pensa, vou pensar em mim. Você não pensa numa letra seguida de outra, seguida de outra, seguida de outra, que dá o seu nome.
você pensa imediatamente na imagem que você tem de você mesmo. A mesma coisa você faz quando vai pensar no seu filho, quando vai pensar na sua mãe, quando vai pensar no seu marido, na sua esposa. Você não pensa no nome escrito, você pensa na imagem que você tem. E esse pensar, este guardar, este armazenar de imagens, é exatamente o que acontece quando cada um de nós desencarnou e faz de si mesmo uma ideia de como está naquele momento. Por isso, se a pessoa tem 90 anos, ao desencarnar, ela não vai plasmar para si mesmo, de imediato, a imagem de um garotinho de 15. A não ser que na mente daquele ser, ele ainda se considere com a vitalidade de um adolescente, apesar do corpo velho. Para isso, entretanto, ele precisará ter noções da doutrina espírita, porque ele saberá que ele poderá plasmar a imagem que ele faz de si mesmo, assim que desencarne. Mas se ele não sabe disto, como a maior parte das pessoas não sabe, ele vai desencarnar e vai aparecer do lado de lá como um velhinho de 90 anos. Porque no momento da transição, a mente está reconhecendo a si mesmo como aquele ser que foi para o hospital, que andava de cadeira de roda, caquético, fraquinho, débil. E é isso que ele vai plasmar, porque esta é na mente a forma que ele tem dele próprio. Então, isto é automático. É uma forma fácil de nós nos reconhecermos do outro lado, porque é isso que nós fazemos quando queremos nos reconhecer. E é tão esquisito, porque é tão automático, que se você pegar agora a carteira de identidade que você tem na bolsa, pega aí, vamos ver. Pega aí a carteira de identidade que vocês têm na bolsa. Identidade, não vai pegar a carteira que é mais nova só para parecer mais bonito, hein? Pega aquela carteira de você quando foi, né, na primeira comunhão que você tirou a identidade. Aquela foto. Aquela foto. Deixa eu ver. Olha aqui. Não existe mais. Até que vocês não estão muito diferentes. Cadê? Deixa eu ver. Essa aqui é nova. Essa aqui foi feita em primeira habilitação em 2009, ó. Aqui só tem 3 anos, né? Qual que é? Pode, olha aqui, ó. Aqui você já 18 anos. Cadê? Vamos ver aqui. Vamos ver. Carlos, essa aqui é de agora. Quando é que você tirou essa carteira aqui, Carlos? 2006. Será? 2005, 7 anos atrás. Ainda não dá para ver. Vocês não tem nenhuma carteira daquelas do baú, do fundo do baú, cadê? Olha aqui, isso. Aí, uma honesta, pelo menos. Olha aqui, essa é honesta. Mas tem a outra. Tudo bem, claro. A Marilda nos está mostrando a foto em 82. 30 anos atrás. Quando você pega uma foto, e eu pedi a carteira de identidade, porque naturalmente nas carteiras de identidade as fotos já estão bastante antigas. Mas se você pega nos seus álbuns de fotografia e vai ver como você era tempos atrás, você vai se achar sempre mais feio do que hoje, não é? É ou não é? Ou a roupa é mais feia, ou o óculos é feio, é coisa de jeque. Daquelas coisas de antigamente, que era no tempo do Mário Fofoca, onde já se viu, eu andava assim, meu Deus do céu. Não é o caso daqui da Marilda, porque ela está
muito bonita aqui, com a sua aparência jovial, que ela manteve 30 anos depois. Mas existem algumas fotos de antigamente que a gente vai buscar no baú, que você diz, não, eu não era essa pessoa, não é possível. Aqui a gente não está com o Vanderlei, mas uma vez eu fiz isso aqui, o Vanderlei estava com a carteira de identidade dele aqui, quase que ele desmaiou quando se viu de novo. Que ele estava muito melhor agora do que quando ele estava lá atrás, né? Ô Tomé, cadê a sua carteira de identidade? Está aí? É de 3 milhões de anos atrás, não é? De 85. Agora, desculpa, é a máquina fotográfica, né? Deixa eu ver. Olha só. Olha só, isso aqui. Ó, esse Tomé aqui, ó. Olha o Tomé, como o Tomé era, ó. Olha o Tomé, dá uma olhadinha no Tomé aqui, ó. Ó. Tá dando para ver, Andrezinho? Esse é o Tomé. Vem aqui, Tomé. Vem cá. Tá dando para ver aí? Isso. Ó, esse aqui é o Tomé, ó. Agora, fica bem aqui, Tomé. Fica bem atrás aqui, ó. Agora eu vou tirar a carteira de identidade dele e você vai ver o Tomé. Aí ele. Esse é esse aqui, ó. Só que quando... Obrigado, Tomé. Palmas pro Tomé. Só que quando o Tomé desencarnar, um dia ele vai fazer essa bobagem, daqui a uns 5 milhões de anos. Ele vai aparecer do lado de lá, não com aquela foto de galã, da carteira de identidade dele, de quantos anos atrás, Tomé? 85. Então, 95, 2005, quase 30 anos atrás. Ele vai se plasmar no corpo espiritual que ele vai montar com a face que ele está acostumado, com o modo dele de se enxergar. E geralmente a gente está sempre se achando mais bonito agora do que a gente era lá atrás. Porque já imaginaram você plasmar um perispírito com aquelas roupas de calça, aquelas calças boca de sino, aqueles óculos do Zé Bonitinho, sabe? Antigamente usavam os óculos do Zé Bonitinho, uma coisa enorme. Eu vi umas fotos de uma tia minha no casamento. Falei, mas ela tem 2 cabeças. Era o chique da época. O povo enchia de bombril a cabeça e fazia um coque com os bombril tudo dentro. Parecia um cacho de abelha. Porque aí eles punham lá a coroa e ficava aquela pelota em cima da cabeça. Achava lindo aquele negócio. Eu duvido que ao desencarnar ela vai querer aparecer com aquele cabeção que parece um cacho de abelha. Nenhum de nós vai querer isso. Por quê? Porque nossa imagem a respeito de que nós somos hoje não é mais essa foto de 30 anos atrás, de 25 anos atrás, do tempo da adolescência. Na adolescência os olhos parecem aqueles ratos branco, magricelo. Tem até uma propaganda interessante de carro, que um amigo fala para outro assim, né? Estou fazendo a propaganda de um carro, aí eles param assim diante de uma passagem de um carro, e aí um fala para outro, né? Tá lembrando do tempo que você era jovem, né? Legal, né? Aí o cara do lado fala assim, puxa, ele começa a lembrar do tempo que ele era jovem. Um pilantra, sem dinheiro, todo cabeludão, assim, tira umas moedinhas do bolso para pagar um cachorro quente. Quando o dono do cachorro quente vê quanto de moeda ele tem, o cara tira até as batatinhas, porque aquilo era uma porcaria. Nas baladas, né? Você conseguia todas as mulheres e ele fica lembrando das baladas, que ele ia dançar com alguém, a mulherada, pulava fora. O cara era feio que doía. Nenhuma queria saber dele. Ele fala assim, verdade, tem esses tempos bons, a gente sente falta. Fala uma coisa assim, mais ou menos, né? Mas, na verdade, ele estava muito melhor agora, que ele já estava podendo andar com o carro dele, mais bonitão, estava numa outra forma, né? Parecia que tinham trocado a pessoa. Porque para ele agora era muito melhor do que quando ele era 20, 30, 40 anos mais novo. Porque todas as condições físicas eram outras, mesmo as suas condições materiais eram diferentes, eram mais difíceis. Então, a nossa mente, e é isso que eu quero
concluir com esse raciocínio, a nossa mente vai se ajustando à nossa condição atual e marcando o que nós somos de uma forma mais aceitável para nós mesmos. Tanto que é por este motivo que quando você pega a foto velha e se vê, nossa, mas meu Deus do céu, como eu era feio. Não, você continua feio, só que mais velho. Não, mas eu era muito magro. Então, agora você está gordo. Mas você continua sendo o mesmo. Só que agora você se adequou a esta aparência. A sua mente pensa você deste jeito. Ela não pensa você como você era lá atrás. E então, quando o corpo desaparece, quando o corpo perece, o que sobrevive é a mente, que é o espírito. E a primeira coisa que o espírito faz, dentro da nova dimensão em que ele se encontra, é plasmar, usando o tecido que tem disponível, a nova roupa. Qual é o modelo? O modelo é o que ele tem na mente. Então, se hoje nós desencarnarmos, todos nós vamos plasmar geralmente a última lembrança que nós temos de nós mesmos. Você vai plasmar o quê? A Cícera vai aparecer do lado de lá com esse cabelinho todo frisadinho dela, os brinquinhos e a camiseta vermelha, ou blusa vermelha. Porque ela vai se lembrar de que ela está assim. E isso é interessante, por quê? Porque algumas pessoas que têm vidência e que depois de terem ido aos enterros de pessoas queridas, passa um tempo, elas podem ver aquele espírito numa reunião mediúnica ou na própria casa. A maior parte relata que encontra aquele ser com a mesma roupa do enterro. Ah, a tia fulana, ela veio me visitar, ela estava com aquele vestido de bolinha que enterraram ela. Mas por que ela está com aquele vestido de bolinha que foi usado? Porque a última imagem que ela teve a respeito de si própria, provavelmente quando pôde ver o corpo no cemitério ou no velório, foi aquela. Ela estava com aquele vestido. Então, a mente fotografa e organiza a matéria do plano espiritual com aquele critério. Ela então se veste com a ideia que aquela imagem que ela teve propiciou. E para mudar isso, como é possível? Vai viver agora eternamente com aquele vestido de bolinha? Não vai sair nunca da moda da bolinha? Como que o espírito muda isto? Ou como que um espírito não precisa se submeter a esta automação? Como? Conhecendo o mecanismo e entendendo que ele vai ter do lado de lá a aparência que a sua mente assim o desejar. E isto é algo natural. É claro que nos primeiros minutos em que você está naquela confusão do que está acontecendo, você vai passar por uma fase de turbulência, que está a chamada perturbação espírita, que o próprio livro dos Espíritos explica. Na medida em que a sua mente se organiza e você, agora eu sei, eu morri, então agora eu não quero mais vestir essa roupa. Se você entende como funciona, você sabe que a sua vontade e a sua mente podem mudar sua condição estética. Portanto, que você que fez 300 mil regimes e não conseguiu emagrecer, do lado de lá, se não se pensar gordo ou gorda, vai aparecer magrinho. Se a sua mente for de uma pessoa magra. Porque você vai se plasmar, o seu perispírito terá aquilo que é a forma que você está interessado ou desejando, não é? A Marilda aqui e a Alice quer fazer uma pergunta. Vamos lá. André, mas como a gente sabe, a gente já teve várias vidas, né? Não pode parecer com outras, a aparência de outras? A pergunta da Marilda é interessante. Ela diz assim: nós já vivemos muitas vidas.
Quando a gente morre, não podemos aparecer com a aparência de outras vidas? Este aparecer com a aparência de outras vidas não é automático. Para que você possa resgatar isto e você plasmar a sua forma, como você viveu há 200, 300, 500 anos atrás, você precisa ter se equilibrado, ter reconquistado a memória, que você, no processo da desencarnação imediato, ainda não conseguiu fazer, para que só depois que você tenha essa lembrança, você possa assumir essa forma. Enquanto você não tem esse domínio, você não pode ordenar que o seu corpo pareça com alguma coisa que você não sabe o que é, porque você não se lembra. Então, a garantia para qualquer pessoa, no nível mediano, para a sua organização, assim que desencarna, é a garantia que a sua mente traz a respeito de quem é você agora. Quando você fica já no plano espiritual por mais tempo, vai aprender o que você já foi, vai relembrar as coisas que você já fez, você pode, ao descobrir, por exemplo, que a sua personalidade predominante não é a da Marilda, da última encarnação, mas é a da Feliciana, da encarnação que você viveu no período da Itália, na época do Renascimento, você pode assumir gradualmente aquela aparência que é mais condizente com a sua maturidade de espírito. Entendeu? Você é livre para fazer isso, mas primeiro precisa se equilibrar mentalmente para poder acessar essas lembranças do passado. Enquanto a gente não faz isso, nós não conseguimos plasmar uma coisa que a gente não sabe como é, ou que não lembra como é. Tá bem? Aqui. Eu tenho assim, como foi uma visita, tá? O quê? Como foi uma visita que eu recebi. Sim. Então, ele veio para mim, eu tenho como ele era um motorista, ou de ônibus ou de caminhão. Por quê? Ele estava com a camisa azul, como se fosse uma farda, tá? E simplesmente olhou, como eu assustei, falou, não tenha medo. E nisso está falando um rapaz também, e olhou para mim, já morri. Só falou isso, deu risada, enquanto eu... Morreu também, né? Quase foi junto com eles, pô. Mas, Adelson, embora não sei quem sejam, tá? Mas eu tenho para mim, um era motorista ou de ônibus ou de caminhão. Certo. Pelo traje. Pelo traje, da forma que ele certo. Apareceu para mim, né? Então, você vê, ele se plasmou para que você pudesse identificá-lo de uma certa forma dentro de uma área de profissão, ele se plasmou provavelmente como ele estava quando o desencarne aconteceu, ou quando ele foi sepultado com aquela roupa. De alguma forma, aquilo para ele foi o importante e ele apareceu desse jeito. Não é sempre. A história nos conta, por exemplo, no livro Voltei, que o irmão Jacó, que era espírita, que trabalhava na casa espírita, que tinha conhecimentos, ele desencarna e recebe o amparo dos espíritos amigos. E era um homem vaidoso. Ele era um homem que da terra, por ter recurso, gostava de andar bem vestido. Era uma época a que ele viveu, em que as pessoas primavam pela aparência, a aparência era muito importante para mostrar o seu status. Ainda é hoje, mas como eram muito menos os habitantes da Terra naquele período, as sociedades eram muito menos intensas, muito mais concentradas, então as diferenças eram mais gritantes. Hoje em dia, há tanta gente que o empresário multimilionário anda de chinelo de dedo, ninguém sabe quem ele é. Mas naquela época, você mostrava quem você era pelo traje. Então havia uma diferenciação de casta ainda mais intensa do que é hoje. Mas eles sabiam, o irmão Andrade, a sua filha, que ele era uma pessoa vaidosa. Então, quando ele saiu do corpo, ele estava no hospital vestindo roupa de hospital. Não é? Ou pijama, ou aquele camisolão, que no hospital deixa todo o derrière à mostra. Não é? Como essas modelos que estão passeando por aí agora, nas passarelas, com todo o traseiro, com o vento a favor, né? Então a filha dele, pai, eu sei que você está preocupado com a sua roupa, não sei o quê. Porque ele já não queria ser, do lado de lá, um espírito assim, né? Vestido daquela forma.
Para você ver como a gente carrega nossas manias, como nós vamos para lá com as nossas, nossos nozinhos, nossos enroscos. Aí o que acontece? Não se preocupe, diz a filha. O irmão Andrade já está resolvendo o problema. Aí aparece o irmão Andrade com um terno. Um terno, no plano espiritual. Porque provavelmente o irmão Jacó não ia ter ainda o equilíbrio suficiente para plasmar a própria roupa usando a sua mente e para tirar aquele pijamão de hospital. Então, ele traz um terno do tipo que o irmão Jacó gostava de usar quando estava encarnado. E ele, mais do que depressa, veste o terno. Só que ele não descreve se ele foi lá atrás do guarda-roupa, lá no hospital, como é que ele vestiu. Mas ele aparece daí para frente usando o terno que o Espírito trouxe para ele vestir. Porque era a roupa que ele costumava usar. Ele se sente ele de novo vestindo aquela roupa que era a que ele estava afeiçoado. Então, nós vamos observar que, apesar de ele ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que se dedicou ao conhecimento e à vivência da doutrina espírita, quando ele desencarna, ele não desencarna com a roupa de trabalho, a roupa social que ele usava, ele desencarna com a roupa que ele estava no hospital, que é aquela que a sua mente plasmou, porque é aqui que eu estou no hospital. Como ele tinha merecimento e ele não precisava passar por aqueles processos de presença constante junto ao cadáver, ele pôde excursionar, ele pôde ir para a praia, levado por Dr. Bezerra, pelo irmão Andrade, pela sua filha, para se recompor, até o momento, 12 horas depois aproximadamente, do corte dos últimos laços que prendiam o espírito ao corpo. Mas até aí ele já estava trajado segundo o que ele gostaria de usar. Portanto, nós observamos o quê? Logo no primeiro momento, não é possível que o espírito, que não é capaz de escolher que roupa vai usar, porque tem que lutar exatamente contra aquilo que para ele é o imediatismo da autoidentificação, é mais fácil que ele se veja conforme a sua mente está acostumada nos seus últimos momentos, e ele plasme isso, do que esperar que ele já possa, não, eu não quero, eu vou desencarnar agora, eu já quero, do lado de lá eu vou me plasmar vestindo black tie, porque eu agora vou ser um espírito nobre. Não, ele não tem esse poder ainda, ele não sabe como administrar isto. A maior parte, mesmo quando você é espírita, nesse período da turbulência, você não tem ainda a lucidez plena para organizar essas ideias. Então é mais fácil você resolver o seu problema aparecendo com a mesma cara, com as mesmas características físicas e com aquela roupa que você identificou-se nos últimos momentos. Então, se é difícil para a gente, inclusive, organizar isto, como é que nós poderíamos, logo depois que saímos do corpo, já decidir o que a gente vai ser na outra vida? E isso sem falar das pessoas que, tendo religiões diferentes, sequer acreditam que vão sobreviver à morte. Sequer acreditam que vão ter outra vida e, portanto, foram para o inferno ou foram para o paraíso. Eles não raciocinam nesse sentido. Então, é preciso ainda fazer a preparação básica, ou seja, desvestir todos os preconceitos, desbastar todas aquelas arestas, para que, entendida a sua condição de sobrevivente, como espírito, aí fazer o trabalho de informar a pessoa que é a mente dele que vai modificar o seu panorama. Porque podem ter certeza que morreram, mas às vezes ficam ainda pensando nas coisas que deixaram na terra, na mulher, nos negócios, nos bens. Eles utilizam a mente voltada para este outro aspecto. Vivem isolados, portanto, em ilhas de imagens mentais, não de verdades. Por isso é que é muito problemático, como dizem os espíritos, na resposta da pergunta 263, para ele escolher o que ele vai ser logo depois que ele morre. Fala, Raquel.
é possível o espírito se plasmar numa forma animal, tipo um beija-flor, assim, uma borboleta? Não. Não, porque não é essa forma que você tem de você mesmo. A mente hominal está organizada para reconhecer-se como você é nesta situação em que você desencarna. Então, quando você, do lado de lá, é colocada ou colocado nesta contingência de plasmar um novo corpo, os mecanismos automáticos do funcionamento da mente, na organização, na reorganização do perispírito, vão reorganizar aquela pessoa de acordo com a sua condição humana, do estágio que ele se reconhece. Por isso é que não há como regredir no perispírito e a pessoa do lado de lá plasmar-se como se fosse uma outra criatura, que não o que ela foi nesta vida. Você pode, entretanto, ao longo do processo de desgaste do lado de lá, se enveredar por um caminho que é o das vibrações degeneradas, o do desgaste da sua estrutura de funcionamento mental, você pode perder o controle da forma. Ou você pode ser induzido a tomar uma outra forma pela culpa acumulada e por achar que isto é algo que é justo. Você pode se tornar um bicho na forma, se aceitar uma indução hipnótica de uma entidade que diz que você é culpada e você não presta, e a justiça do universo manda que agora você seja um animal. E aí então, mas não é que a justiça faz isso com você. É que você fala para a pessoa, você é um cavalo, 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 e ele acredita que ele é um cavalo, ele toma a forma de cavalo. Ou os seus traços passam a lembrar a forma equínea. Não que ele se torne o cavalo. Porque a mente dele aceitou a indução hipnótica e plasmou a forma daquela maneira. Como que ele sai disso? Ora, desde o momento em que ele saiba, que ele aceite, que ele já não é mais um animal, ele retoma a forma normal de ser humano, que é a forma dele, a forma da sua estrutura espiritual nesta etapa evolutiva. Portanto, vencido o lapso de tempo que nós passamos nos reinos inferiores, nosso perispírito está organizado por outras linhas, que não as linhas dos animais inferiores. Por isso que não é possível isso acontecer. Então, mas não depende muito da experiência de vida da pessoa. Vamos pegar, por exemplo, um ornitólogo que ficou 30 anos estudando os hábitos da águia peregrina, por exemplo. Quer dizer, de repente ele desencarnou, ele tem tanta paixão por aquilo, de repente ele quer se plasmar como uma águia peregrina. Não é assim que funciona. As leis que os espíritos nos explicam fazem com que, por mais que uma pessoa queira, por admirar aquela determinada espécie de vida, dedicar-se àquilo, ela não rompe a estrutura de energia, de linhas de força que a plasmam como ser humano. Ela pode admirar, ela pode gostar, ela pode querer, mas ela não terá nem como ser uma outra pessoa. Não terá nem como ter de imediato a forma de uma outra mulher ou de um outro homem, porque a sua mente está plasmando aquela linha, aquela aparência para ela própria. Quando ela entender mais adiante o funcionamento dessas realidades, ela poderá assumir personalidades que ela viveu como ser humano em outras épocas, mudando a sua aparência. Poderá alterar a sua aparência de acordo com a sua vontade, dentro ainda da condição hominal. Mas no espírito, nós não temos essa capacidade de, com o estalar de dedos, assumirmos formas de bichos, de seres, para poder interagir com outros ambientes. Nós estaremos vinculados à nossa condição evolutiva, porque é um avanço não apenas físico, mas para que exista o avanço físico de um corpo melhor, de um corpo em um nível evolutivo mais adiantado, isso só é possível quando o perispírito
se transforma. Quando as linhas de força que vão plasmar o corpo futuro já são adequadas para esse processo. Tá bem? Perguntas? André, quando o espírito volta para a espiritualidade, depois de um desencarne violento, ou, por exemplo, que o corpo não foi achado, algum trauma de membro, alguma coisa, como é que fica a situação dele do outro lado? Depende de como está a mente dele. Se ele tem convicção de que ele perdeu membros, ele pode acordar do lado de lá com os membros faltando, por estar com a mente vinculada à sua última situação. Nós já tivemos experiências em que entidades explicam que no plano espiritual viram, os médiuns, alguns viram, trazerem o perispírito de uma criatura que estava todo desconjuntado. Braços, pedaços, pernas, tronco, cabeça. E foi trazido em uma reunião para que, utilizando-se dos recursos plásticos da doação dos corpos dos encarnados que estavam ali, os espíritos superiores, os espíritos médicos, pudessem costurar os membros de novo para ajudar o espírito a entender que ele não era um ser retalhado, porque era exatamente a mente dele que assumiu ter morrido naquela condição. Vamos supor, passou o trem em cima. Ele vai continuar a se ver nessa condição todo destroçado. E é muito complicado para os espíritos, em alguém que não tem o equilíbrio mental do raciocínio claro, lúcido, porque já se matou, já tem a culpa, já tem toda a dor, que passou por décadas sofrendo, explicar para ele que ele tem que mudar o pensamento para que o corpo dele se reorganize, é muito mais difícil fazer isso do que levá-lo a uma cirurgia e dizer, agora nós vamos colar tudo de novo, vamos dizer assim. E então, usando das técnicas cirúrgicas dos médicos espirituais, reorganizarem o corpo dele. Aí ele pensa, puxa, os médicos me trataram. E aí a mente dele começa a dizer, agora então eu estou inteiro. Agora eu posso me levantar. Agora eu posso mover minha perna. Posso mover meu braço. Porque a mente passou a acreditar naquilo. Então, quando eles fazem esses procedimentos, não estão fazendo isso porque eles têm que costurar o perispírito, senão o perispírito não funciona. Não. Eles têm que fazer isso para ajudar a mente a assumir a sua condição de organizadora da forma, de novo. Porque ele não acredita que ele possa fazer isto. Mas lá na frente, ele vai entender que ele ficou daquele jeito tanto tempo, porque a mente é que o manteve daquela forma. Então, estas são questões que o mundo espiritual utiliza muitas vezes. Em um dos livros de André Luiz, eles estão vendo uma pessoa que levou um tiro e está no plano espiritual, num hospital, sangrando. O perispírito dele sangra. Colocaram uma bandagem e toda vez que vai o enfermeiro lá tirar a bandagem para fazer o curativo, volta a sangrar. Por quê? Porque mentalmente, aquele espírito que morreu por causa do tiro, ele acha que ele está sangrando, porque ele levou um tiro. Ele não imagina que ele já morreu, que ele está do outro lado, que ele está num hospital. Ele acha que está num hospital da Terra. E o que acontece com você que leva um tiro num hospital da Terra, quando alguém vai lá e tira o curativo e aparece o buraco? Na sua mente vai dizer o quê? Ai, vai sair muito sangue disso. E é exatamente o que sai, porque a mente faz com que sangre. Então, André Luiz conta que esse espírito é submetido a uma cirurgia de fechamento, onde lhe colocam de novo uma bandagem e dizem, agora você não vai mais sangrar porque nós já fechamos o buraco. E a mente dele, então, daí para frente, passa a trabalhar com a hipótese de não sangrar mais.
porque o buraco já foi fechado. Entendeu? Então, dependendo de como ele está com a mente do lado de lá, em relação ao que aconteceu com ele vai se apresentar com as imagens próprias daquilo que ele acredita. Se ele acredita que perdeu a perna, vai apresentar-se do lado de lá sem a perna. E o mundo espiritual vai tentar ajudá-lo, exatamente, dando-lhe aquele tratamento necessário para que a mente assuma que ele agora tem a perna, com o passar do tempo. Por isso, do lado de lá, é muito comum você encontrar espíritos que usam bengala, que usam muleta, que têm cadeira de rodas e andam de cadeira de roda. Por quê? Porque não adianta você falar para o cara, olha, você já morreu, quem andava de cadeira de roda era o seu corpo. Você é um espírito. Ele não acredita nisso. Não é que não acredita, ele não está acostumado a trabalhar a ideia. Então os espíritos colocam numa cadeira de roda. E ele anda com a cadeira. Depois passa o tempo, ele vai começando a receber visitas, ele vai sendo instruído, ele começa a perceber que a realidade é outra, até que ele fala, pô, mas se eu sou espírito, se o meu corpo aqui tinha uma cadeira de roda, eu não preciso dessa cadeira. Não precisa. Eu posso levantar? Pode. Eu não vou cair? Aí o medo. Porque ele ainda está se pensando como um corpo de carne. Até que a mente mude isto, ele ainda vai ter... Então os amigos espirituais fazem o quê? Não, a gente vai te ajudar. Cada um vai estar do seu lado para você ter confiança em você mesmo que você é capaz de andar. Então ajudam a levantar da cadeira, tiram a cadeira de perto e começam a andar com ele passo a passo. Porque essa é a reação natural que cada um de nós tem quando passa por algum tipo de acidente desse tipo e não sabe ainda que já está de uma outra dimensão. Então, a nossa posição do lado de lá vai depender muito de como nós nos reconhecermos nesta nova etapa. Entendeu? É comum, pegando esse gancho de formas perispirituais, existe muito na literatura espírita a palavra licantropia. Você poderia comentar sobre isso? Seria, na maioria das vezes, é sugestão hipnótica mesmo, de espíritos que querem escravizar os outros? Veja só. A palavra licantropia, a Ana Paula vai procurar no dicionário, ela tem uma característica de colocar a pessoa ou o espírito numa posição parecida com a do lobo. Por isso vem o nome licantropia. Mas não é só em forma de lobo que o mundo espiritual inferior pode induzir alguém por influenciá-lo de forma incisiva ou por sugerir de forma mais, vamos dizer, mais sutil. Não, ele pode ser sugerido a ter qualquer forma de animal, aranha, cobra, jacaré, que são coisas assustadoras. Mas isto só se torna uma realidade em função da mente da pessoa que está recebendo essa intensidade de sugestão, permitir, aceitar. Não é que ela, se agora naquele momento fosse reencarnava como cobra. Não. É que, tendo a ideia do que é uma cobra ou do que é um lobo, ela entendeu que aquilo é aquela forma que ela precisa assumir. E não que ela se transforme totalmente no lobo, mas ela passa a ter na sua face, nas suas garras, os seus braços, aqueles sinais dos animais a que eles estão se referindo. Então, essa é uma ação própria dos hipnotizadores do plano inferior, que, usando as culpas, as brechas morais de uma pessoa, fazem com que essa pessoa, acreditando que merece ser punida pela justiça, aceite que este modo de reparar o mal que ela cometeu se dê através dessa transformação em um corpo de animal.
Vocês vão ver uma descrição bastante interessante sobre este tema no livro Libertação, a obra de André Luiz e Chico Xavier, na qual Margarida está sendo hipnotizada por alguns obsessores, a mando de Gregório. Então, o instrutor que está com eles nesta obra vai visitar uma região inferior, onde há uma cidade organizada pelos indivíduos pouco elevados, e ele acompanha uma sessão de julgamento onde o Gregório, na condição de sumo sacerdote, da justiça, etc., impõe com a sua voz enérgica, com a sua ordem mental, a uma mulher que está naquela condição, porque acha que ela realmente merece ser justiçada, a condição de assumir a forma de lobo. Então você lê, e vocês estão vendo na tela, esta cena do livro Libertação, do Projeto Imagem, uma cena bastante interessante mostrando que essa alteração não se deu porque o espírito era muito poderoso e ele foi contra a vontade de quem aceitou. Se deu porque aquele que se tornou assim alterado da sua forma, aceitou a indução hipnótica daquele que disse que ela não valia nada, que ela merecia ser realmente um bicho, que ela era um lobo. Aceitou, a mente assimilou, ordenou e a forma se modificou. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque nós usamos essas técnicas, mesmo estando encarnados. E os pais, às vezes, não entendem isto e fazem sempre o reforço negativo nos seus filhos. Mas você é burro mesmo. Onde já se viu você fazer um negócio desse? Eu mandava você fazer esse negócio, eu tinha certeza que você ia errar. Então você está induzindo aquele ser a achar que ele não vale nada mesmo, que ele é burro, que ele é burro, que ele é burro, que ele é burro. Então ele vai ser um derrotado na vida toda e vai sempre dizer, não, meu pai sempre falou que eu era burro. Ele tem razão. É exatamente, não que ele fosse burro, mas de tanto alguém dizer o que ele era e ele ser frágil e aceitar que ele era burro, é mais fácil você, já que eu sou burro mesmo, todo mundo fala que eu sou burro, não vou me esforçar, do que você, não, vou provar para todo mundo que eu não sou burro. E aí você é o primeiro aluno da sala, vou me formar em primeiro lugar, você, né, uma autoridade, porque eu não sou isso que estão me dizendo. Você precisa ter uma vontade férrea para lutar contra isso. Mas a maior parte aceita, não, você é feio, você é feia, você não merece. E aquelas críticas que, veladas ou não, são feitas, produzem na pessoa essa reação quando a pessoa não tem noções ainda do que ela é. Ela não tem certeza, ela ainda está em confusão. E isso faz com que a gente tente se agarrar nas pessoas mais próximas para conseguir fazer alguma ideia do que nós somos. E então, se essas pessoas a quem a gente recorre não têm a maturidade de saberem fazer a gente ver com isenção a nossa realidade, ou nos ajudarem a descobrir quem nós somos, nós certamente vamos acabar numa situação muito complicada, porque não saberemos se a gente é bom, se a gente é mau, se a gente é honesto, se a gente é desonesto, se a gente é correto, se a gente é mentiroso. A gente vai viver de acordo com as circunstâncias, ao invés de você ter uma noção do que você é. Então, isso é uma coisa que, no caso do mundo espiritual, produz essas reações, porque o espírito fragilizado aceita a ordem. Porque se ele dissesse, não, eu não sou lobo não, o senhor pode escolher outro bicho aí, que lobo não é você. Pronto. Ele não se transformaria naquilo que a entidade estava dizendo que ele era. Você disse que é possível o espírito tomar uma forma de cobra, inclusive, né? Num dos livros que eu li do Dr. Inácio Ferreira, ele excursiona por uma região trevosa e, ao sair dessa região para resgatar um espírito, ele se depara com uma cobra do tamanho de uma piton, segundo ele relata. E após travar um diálogo com essa cobra,
ela deixa espaço para que ele e a equipe saia daquele território, e ele relata no livro a cobra, vamos dizer, saindo lágrimas dos olhos da cobra, que ele consegue sensibilizar de tal forma que ele a cobra, a forma da cobra, em forma de cobra, que ela inclusive chega. As regiões inferiores, dos planos inferiores, elas são muito ricas em formas bastante difíceis, porque se tratam de espíritos em graus evolutivos muito primitivos. Então, são níveis bastante grotescos na organização. Portanto, não é difícil de você encontrar esse tipo de relato, ainda mais quando esse relato se faz usando-se desses ambientes inferiores em relação às dimensões superiores, onde os espíritos mais elevados atuam, não é? Cícera. Você falando de indução mental, né? É engraçado que eu trabalho com crianças, faço vacinas. Claro que eles dão um show, né? E eu tenho feito assim, criancinha maior, 3 anos, 5 anos, 6 anos, eu digo, vou contar 2 segredos para você. Primeiro, titia tem mão santa, não vai doer. Confia em mim, tá? E o outro fala assim, e o outro? Quer ver? Outro segredo, não mexer. É estátua, tá? Eu faço, e aí eles falam, não doeu. As mães ficam bobas de ver. Até pequenininho, menor, né? Claro, tem uns que dá show. Sim, mas a maioria não dá. Eu acho muito legal. Então, essas são atitudes que você ajuda a pessoa a não se sentir propensa a perceber que aquilo vai doer. Porque quando você vai tomar vacina, a criançada já berra aqui quando vem tomar passe. Porque entrou na sala carregada pela mãe, a coisa está meio escurinha, já está esperando levar a picada. Então aí entra alguém que vai fazer o passe magnético, a criança já esgoela, sofrendo antes de saber o que vai acontecer. E não vai levar picada nenhuma, mas ela chora de medo, porque ela está traumatizada. Então você vê, ela entra no lugar, ela vai no posto de saúde e entra no lugar. A mãe carrega. Aí fica todo mundo quieto, né? E ela fica lá esperando. Aí vai chegar alguém estranho que ela nunca viu. Aí o menininho que veio essa semana, na semana passada, já maiorzinho, devia ter os seus 8 anos, ele tinha uma irmã de uns 4 e ele tinha 6 ou 8. E a menina foi entrando assim, meio ingenuona, né? Mas aí o menino já falou assim para ela, vou tomar vacina? Já na entrada. Porque a princípio a mãe ele confia, por enquanto. Né? E se a mãe fala que vai tomar vacina, ele já se prepara que ele vai tomar vacina. Mas se a mãe falar que não vai tomar vacina, ele sabe que pode ficar tranquilo que não vai tomar vacina. Agora, o problema é quando a mãe fala uma coisa que não é verdade. Quando o pai fala uma coisa que não é verdade. Porque aí o filho passa a não ter aquele parâmetro para acreditar. Então, qual que é a medida mais adequada? É o pai e a mãe serem autênticos com o filho. Não, eu vou levar você lá, não vai doer nada. Você já fala, vai doer bastante. Meu pai tinha uma tática que convencia qualquer um, menos eu. Não, doer não dói, porque quando vai injetar a agulha na sua pele, a pele é que nem um tecido entrelaçado. Então, a hora que a agulha vai entrar, o tecido abre assim e a agulha passa. Falei, então toma você a vacina. Porque toda vez que isso acontece comigo, a minha pele não abre e eu sinto dor. Ela funciona na sua carne, na minha não funciona. Então não adiantava ele querer me dar essas explicações de pai. Não, é que você não tem como sentir dor, porque a pele, você pensa que vai furar assim, mas a pele abre, e aí a agulha passa. Falei, legal. Era preferível dizer, vai doer. Não vai doer muito, mas vai doer, eu vou estar aqui do seu lado. É melhor para o filho, porque o filho sabe que o pai não está enganando. Agora,
no seu caso, o pai pode falar assim, olha, doer pode doer, mas a moça lá tem a mão santa. É a melhor que aplique vacina aqui. Nenhuma criança sente dor. Então a gente vai com ela. Entende? Você está dizendo à criança que pode ser que ela sinta uma picadinha, mas que aquela tia lá faz a coisa tão bem feita que não sente nada. Não. Aí ela fala assim, ardeu um pouquinho? A criança fala assim, não ardeu nada. Porque quando eu termino, né? Eu falo assim, ardeu um pouquinho porque eu passei álcool. Eu falo, não doeu nadinha. Tá vendo? Então, você faz com que a criança não fique preparada para sofrer. E aí, preparada para sofrer, ela vai sofrer por qualquer coisa, mesmo quando não dói. É a mesma coisa que você tirar pelo do nariz. Sabe tirar pelo do nariz? Tirar pelo da sobrancelha. Mulher tem que passar por esses processos de tortura, mais do que o homem. Mas, quando você vai tirar pelo da sobrancelha, pelo do nariz, você se concentra naquele pelo. Você pega a pinça e fala, e agora? É agora que eu vou arrancar, esse negócio vai doer para danar. E aí, então, você quando puxa, então, você vai na lua, só de estremecer. Mas você está na cozinha, você corta o seu dedo, você está com pressa, você se queima na panela, você quase nem dá tempo de sentir. Quantas vezes você vai tirar a roupa, mas onde é que apareceu esse roxo na minha perna? E você não se lembra onde foi que você topou com a coxa que aquele roxo apareceu. E aquele roxo é o quê? É uma contusão que rompeu o vaso sanguíneo de tão forte que foi, que derramou o sangue no seu tecido. O sangue está ali, está oxidando, dando a coloração que a bilirrubina passa depois a ter a biliverdina e dá aquela cor esverdeada até que o organismo consuma. E isso tudo dói muito mais do que arrancar o pelo. Porque a força necessária para fazer isso na sua carne, e às vezes na parte profunda do seu músculo, é maior do que a de arrancar o pelo. Só que dói mais arrancar um pelo porque você está até no espelho vendo. É aqui, é esse, é agora. E já puxa e já grita. Mas você se rala, quando está chegando atrasada no serviço, se rala no muro, e nem se dá, não, tá, chega lá, mas o que aconteceu aí? Você foi esfolada viva? Não, eu estava atrasada, eu passei no lugar, nossa, mas eu nem percebi que me machuquei. Você não está atenta para aquilo, sua mente está em outro lugar. Por isso a reação orgânica já não é tão intensa. Agora, eu vou contar um outro segredo, que eu não sei se é esse segredo que a Cícera usa com a criança. Mas todas as vezes que você for passar por algum procedimento que você sabe que naturalmente vai ter dor, de alguma intensidade, você produz uma outra ação mecânica em você mesmo. Porque o mesmo nervo, o mesmo feixe de nervo que leva a informação dolorosa e atrás de volta, ele leva a informação tátil. Então, se você está esperando alguma vacina, e ao mesmo tempo você vai na sua perna e dá um beliscão em você, não tão forte como a vacina, porque às vezes é melhor só tomar a vacina, se você for daqueles masoquistas. Mas pisa no seu pé, no seu dedo, enquanto o cara vai aplicar a vacina, o seu mecanismo corpóreo, ele vai enganar a sensação dolorosa, porque ele vai estar enviando uma outra sensação simultânea, que é de pressão, de beliscão, que alivia, você quase não sente que a dor, porque a sua mente começa a se preocupar com o outro lado, a outra sensação. Então, é por isso que todas as crianças que tomam a vacina com a Cícera saem com os vergões na perna. Elas não sentem a dor da vacina, mas ela dá uns beliscão. Estou falando isso de enxerido, não é não. A Cícera não faz isso com as crianças. Então, vamos voltar agora à pergunta 263. O espírito faz a sua escolha imediatamente depois da sua morte? Não, não pode. Muitos acreditam na eternidade das penas. Olha a mente deles. Eu vou para o inferno, a minha pena é eterna, eu nunca vou sair daqui. Eu morri, meu espírito agora tem que esperar o dia do juízo.
Ele não tem na cabeça a ideia de que ele vai renascer, que ele vai ter uma nova chance. Ele não se preparou dessa forma, sua mente não está aberta para isso. E além disso, como já se disse, é um castigo para ele. Ele precisa passar pela consequência dos seus equívocos. Primeiro, para que depois ele faça um balanço de que valeu a pena ou não ele ter vivido daquela forma. Então, não é possível, por faltar à mente, o equilíbrio necessário para que ela saiba o que escolher. Só vai saber o que escolher lá na frente. Como é o caso, por exemplo, da história do nosso lar, com a dona Laura e o seu Ricardo, seu esposo. Eles tiveram que estudar a vida passada, tiveram acesso a 200, 300 anos de sua história, lendo as suas encarnações anteriores. Depois eles foram submetidos a operações magnéticas nos departamentos responsáveis, no livro Nosso Lar nos conta isso, para agregar a memória. Primeiro eles foram ler, para lembrar ou para ter a história na cabeça, mas eles não tinham as sensações, só a história. Depois de terem estudado por 2 anos o seu passado, eles foram submetidos a passes magnéticos específicos para dilatar a memória deste período. E a partir de então eles tomaram posse deste patrimônio histórico deles mesmos com as emoções. Eles foram aquelas personagens que passaram por aquilo, para eles entenderem o que estava acontecendo com eles e por que eles precisavam voltar a nascer de novo. E é então que o Ricardo volta e depois a dona Laura se prepara para voltar também em uma nova encarnação. Mas isso, olha, ela já está trabalhando em nosso lar faz tempo. No caso da dona Laura, tá? Então, os espíritos precisam muitas vezes primeiro tomar ciência de como são, de como estão, do que os espera e vencer essas experiências negativas que eles acumularam durante a vida física, para que depois eles possam escolher. Senão eles não vão escolher com noção de exatidão o que é melhor para eles, tá bem? Bem, nós paramos aqui hoje a pergunta 263, na semana que vem iremos para a 264. Vamos agora então às perguntas daqueles que na semana passada deixaram suas dúvidas e nós não pudemos responder pela questão do tempo. A Marlene Sodré de Leopoldina, em Minas, pergunta: em muitos dos meus sonhos faço colocações que acordada não tenho coragem. Em sonhos falo tudo o que preciso falar para as pessoas que trabalham comigo e sinto que não as ofendo. Quando acordo, assusto, mas estou aliviada. Isso é bom ou ruim para o meu espírito? Bem, se você está nesta situação, falando de uma forma que as pessoas que estão te escutando não se ofendem, isso indica que naturalmente o que você está dizendo, a maneira pela qual você está falando, é uma maneira adequada. Agora, precisa ver se quando você acorda, se aquilo que você teria que falar para essas pessoas, você não deveria meditar sobre como fazer isso, como falar. Porque se você já está falando no plano espiritual, indica que essas pessoas já estão, de uma certa forma, entendendo coisas que o seu espírito já as auxiliou para compreender. Agora, às vezes, durante a vida física, essas pessoas continuam agindo do mesmo jeito, continuam defeituosas, com problemas. Quem sabe agora, Marlene, não seja uma oportunidade, caso você não veja que elas estão se ajudando, de você conversar com elas com carinho, com jeito, fazê-las pensar, fazê-las meditar nas coisas que eventualmente você gostaria que elas pensassem, de uma forma mais suave. Porque assim, o ser encarnado durante o período de vigília não é aquele ser que está no plano espiritual a hora que está dormindo. Ele é o que ele representa como ser espiritual, mas toda a história e toda a forma de educação que ele foi plasmado nesta vida. Então existem pessoas que no plano espiritual, como estão juntamente de seus mentores e seus instrutores, são capazes de ouvir certas coisas, que na medida que voltam à Terra, que acordam, e como estão só com elas mesmas, com a consciência lúcida, e são pessoas imaturas na formação,
não saberiam ouvir metade daquilo como você se expressou, da maneira como você falou durante o repouso. Então, observe isto e pense se não é uma oportunidade de, meditando em como falar com essas pessoas, você também abordar esses assuntos para ajudá-las. O trabalho espiritual foi preparado. Quem sabe agora, meditando melhor em como fazer isso, você possa ajudá-las no trabalho físico, na terra mesmo, tá bom? Muito obrigado, viu, Marlene? Um grande abraço para você. Estas são ainda da semana passada? Tá. O Adailton de Santos, ele diz assim: fugindo um pouco do tema, gostaria de perguntar sobre a transição planetária que estamos atravessando. Você já ouviu falar sobre 3 dias e 3 noites de escuridão, anunciado pela princesa do Japão, Kaoru Nakamura, para dezembro de 2012? Já ouvi falar sobre isso, já ouvi falar sobre a previsão bíblica, sobre essas ocorrências, sobre videntes que estão dizendo certas coisas. Nós, na doutrina espírita, não estamos preocupados com datas. Mesmo quando fazemos seminários falando sobre transformações da Terra, não temos nenhum tipo de preocupação em amedrontar as pessoas com períodos. Estamos apenas informando que é necessário que nós nos renovemos. E é bom que o façamos depressa. É bom, porque nós já estamos atrasados 2000 anos. Não é que nós temos que mudar até dia 21 de dezembro. Nós já devíamos ter melhorado há alguns milênios e não fizemos isso. Portanto, a transição planetária, que alguns agora estão de forma mais direta comentando, como esta princesa do Japão e outros que têm falado sobre este tema, na doutrina espírita ela é encarada de uma forma bastante serena, bastante firme, bastante racional, mas como algo que cada um tem que escolher fazer. Depende só individualmente, só da pessoa que queira melhorar. É um processo de renovação que não vai matar ninguém, mesmo que mate corpos. E é bom que nós nos preparemos para isto. Os corpos podem morrer, mas os espíritos não morrem. Daí ser interessante que nós meditemos se estamos preparados para viver dentro deste critério. A transição planetária não é uma novidade na doutrina espírita, já vem falado sobre este tema lá na Gênese. Aqui no próprio Livro dos Espíritos nós temos versões sobre isso. Jesus já falava sobre essa questão. Portanto, nós não temos muito mais a acrescentar do que aquilo que já dissemos nos 2 seminários e temos falado nas palestras, além daquilo também que o Espírito Lúcio tem abordado nas últimas 4 obras que escreveu, na chamada série Transição Planetária. Desde 2006, quando quase ninguém falava disto, o Espírito Lúcio está escrevendo: despedindo-se da Terra, herdeiros do novo mundo, esculpindo o próprio destino, e o mais recente lançamento no final da última hora. São obras que tratam dessa reflexão a respeito do que nós precisamos fazer em tempo. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, viu, Adailton? Perguntas desta semana. A Sorelle, do Rio de Janeiro, pergunta: como as pessoas que desencarnam em estado de coma acordam no plano espiritual? Podem não acordar? Depende, Sorelle, de como está a sua mente. As dificuldades de raciocínio, as dificuldades de consciência repercutem, sim, no plano espiritual. Então, existem recursos que os espíritos amigos oferecem àqueles que têm o mérito, que ajudam o espírito que desencarnou num estado de alteração da consciência, recuperar essa consciência de uma forma mais tranquila. Como também existe o contrário. Existem processos espirituais que induzem a sonoterapia. O espírito não precisa, do lado de lá, dormir. Mas a sua família vai produzir tantos desatinos vibratórios endereçados àquele que desencarnou, que não merece receber esse tipo de vibração, que amigos espirituais, para a proteção deste ser, fazem com que ele repouse por um tempo, passando assim aquele período turbulento da saudade inicial, quando pai e mãe inconformados ficam pedindo, ficam chamando o nome daquele espírito.
Se ele não precisa passar por isso, porque tem merecimento, os espíritos amigos induzem o sono para que, naqueles primeiros momentos, ele não precise suportar esse tipo de carga emocional e sofrer mais com ela. Quem relata bastante claramente isto é o romance Violetas na Janela, da nossa irmã Vera Lúcia Marizek de Carvalho, quando a Patrícia, desencarnada ainda jovem, na companhia de sua avó no plano espiritual, fica em repouso induzido por um período de 2 semanas aproximadamente, para evitar que a carga emocional dos seus pais, que na Terra eram espíritas inclusive, dos seus parentes, que também conheciam a doutrina espírita, pudessem fustigá-la na angústia, na tristeza da perda. Então, essas pessoas passam por isto. Ou ficam dormindo, porque acham que estavam dormindo por causa do coma, no coma físico, não é? Ou, o que nós devemos nos lembrar é o seguinte: o estado de coma, assim chamado porque a pessoa fisicamente não reage, não significa que o espírito está dormindo. Inclusive, é interessante que muitos indivíduos que estão com o seu corpo em estado de coma, Sorelli, eles se comunicam em reuniões espíritas. O espírito está acordado. Eles escutam e eles veem tudo o que está acontecendo com o corpo. Então é um equívoco conceitual imaginar que todos os seres que estão em estado de coma estejam com o seu espírito em estado de coma. Pode acontecer, mas não é uma regra. Pode acontecer que aqueles seres que estiveram durante anos sofrendo de doenças degenerativas do cérebro, Alzheimer ou coisas do tipo, carreguem algum resquício de perturbação na sua mente do lado de lá. Pode acontecer, mas não é uma regra. Então, esses detalhes são interessantes. Agora, no livro que eu citei, Obreiros da Vida Eterna, Sorelli, André Luiz conta o caso do Cavalcante, um homem muito generoso, católico, de formação profunda e humilde, tão humilde, que perdeu, por dar aos pobres, quase todo o seu patrimônio. E por causa disso foi repelido pela própria família, que não o considerava uma pessoa normal. Ele vai morrer numa situação de indigência, num hospital público. E os espíritos amigos, incumbidos pelas entidades superiores de vir buscar o Cavalcante, vêm produzir a ele o benefício do desligamento suave. Mas, como no hospital em que ele está, ocupando um leito, há uma premência, há uma quantidade de pessoas que também precisa ficar hospedada no fim da vida, os médicos, vendo que o estado do Cavalcante demora a se resolver, resolvem aplicar-lhe um anestésico potente para produzir a morte artificialmente. Ele não pediu isso, ele não desejou isto, nem os espíritos queriam que fosse assim. Mas a falsa ideia da boa morte, a chamada eutanásia, fez com que determinados médicos irresponsáveis se arvorassem na condição de deuses e então injetam no processo físico, que já está em desgaste natural para a morte, um anestésico que vai repercutir imediatamente no perispírito de Cavalcante, que regride na lucidez em que já estava a um estágio de prostração e endurecimento por efeito químico do anestésico. Então, o que fazem os espíritos que estão ali para ajudá-lo? Antecipam o desencarne para retirá-lo do corpo o mais depressa possível, a fim de que o anestésico não repercuta tão profundamente das células do perispírito. Mas ainda assim, ele vai ser retirado dali como um zumbi e vai levar mais 2 ou 3 dias de recuperação no plano espiritual para que ele voltasse ao estado em que ele se encontrava antes, por força da ação química que repercute no indivíduo no plano espiritual. Bem, Sorelli, nós esperamos que com isso você tenha bastante material para pesquisar a sua dúvida. Maria Luísa de São Bernardo do Campo.
Como uma pessoa que morre subitamente plasma o corpo? Ué, o morrer subitamente não significa que ela, do lado de lá, não vai saber onde encontrar a ideia de quem ela era. Qualquer um de nós, Maria Luísa, que morrer subitamente, vai saber quem você ainda é. Todos nós. Ah, morreu subitamente. O que significa? Um infarto. Morreu. O coração rompeu uma artéria. Parou de funcionar. O espírito é posto para fora. Mas ele continua sabendo quem ele é. O morrer subitamente, em acidente, não importa. Não tira de nós a noção de quem nós somos. E é exatamente a nossa mente que vai plasmar automaticamente. É um procedimento que você não precisa pensar. É algo que é automático. Quando você acorda de manhã, vamos fazer esta comparação. Cada um de nós que desperta de manhã, não precisa dizer assim, ai, quem sou eu? Quem sou eu mesmo? Eu não lembro. Ai, eu dormi tão pesado que eu nem sei quem eu sou. Ai, deixa eu pegar aqui minha carteira de identidade. Se pegar com uma foto muito diferente, vai ser, ai, será que eu sou? Ah, eu sou essa aqui mesmo. Ah, agora estou lembrando. Não. Você acorda sabendo quem você é. Mesmo que tenha dormido 24 horas seguidas. Mesmo que você tenha recebido um anestésico hospitalar, que você ficou 3 dias dormindo. Você pode não saber onde você está. Você pode não saber o que aconteceu com você. Mas se a sua mente está funcionando normalmente, você sabe quem você é quando acorda. Então, é a mesma coisa. Esse mecanismo mental é automático. Portanto, seja morte demorada, seja morte súbita, isso não impede que a gente continue sabendo quem a gente é. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Roberval, de Itajubá, Minas Gerais. O processo reencarnatório será alterado mediante a transição planetária, como a separação do joio e do trigo? O karma vai se manter a nível individual ou coletivo, ou vai se extinguir? Bem, todos os processos reencarnatórios estão vinculados ao que os espíritos nos indicam, representar nossos compromissos perante a lei. A reencarnação não sofrerá alterações em função de estarmos em um processo de transição planetária. Nós reencarnaremos. Agora, a questão é, onde reencarnaremos? Poderemos reencarnar no mundo melhor, se estivermos preparados para ele. Poderemos reencarnar no mundo pior, se nós não nos melhoramos o suficiente para ficar aqui na Terra. E os efeitos e aquilo que nós tivermos que passar estarão plasmados no nosso modo de ser, no nosso corpo futuro, seja na Terra, seja longe daqui. A separação do joio do trigo é um símbolo que Jesus utiliza no Evangelho de São Mateus, também no de São Marcos. O capítulo 24 e 25 fala sobre o julgamento e dá as características da separação do joio e do trigo. São referências, Roberval, que ajudam as pessoas lúcidas, as pessoas que sabem ouvir, porque têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, como devem se conduzir para que não sejam surpreendidos no momento em que o julgamento vier apurar o que é necessário para levar-nos para um ambiente melhor. A maior parte das pessoas está vivendo esquecidos de que não se improvisa reforma. Ou nós nos reformamos, ou não adianta fazer de conta que a gente está esperando a coisa ficar preta para daí a gente resolver fazer a reforma. O mundo melhor não depende da nossa adaptação. Nós só estaremos nele se nós de verdade melhorarmos. Se não for apenas aqueles 5 minutos, não, está chovendo muito, então eu vou ficar em casa, eu vou arrumar uma galocha, vou andar de guarda-chuva. E aí quando parou de chover, você tira a galocha, tira o guarda-chuva, tira a capa e continua a ser a mesma criatura. Isso é adaptação. Os que se adaptarem não prestarão para ficar aqui. Serão levados para outro lugar. E assim, a lei continua a valer do mesmo modo como sempre valeu. Apenas vai mudar o ambiente em que cada um vai reencarnar, tá bom? Muito obrigado, o Roberval de Itajubá. Agora o Jorge de Tianguá pergunta:
Alguém que desencarna após sofrer muito tempo vegetando pelo mal de Alzheimer, reconhece-se com a mesma debilidade no plano espiritual? Teria a mesma forma em seu corpo perispirítico? Dependerá, Jorge, da condição lúcida desse espírito durante o processo da enfermidade. Se ele mentalmente estiver lúcido, o corpo não funciona direito, mas o espírito funciona. Então, quando o corpo perece, aquela área que estava travando a sua manifestação não existe mais. E ele, como espírito, está livre daquele corpo debilitado. Poderá perfeitamente se manifestar. Agora, se ele se identifica mentalmente, se ele está com deficiências como espírito, se sua mente considera que ele está também doente, ele terá dificuldade de se ver são de imediato. Não há mudança nessa questão. É a condição mental de cada ser que vai dar a ele a lucidez ou não do lado de lá, depois da desencarnação. Não há dificuldade nenhuma nisso. Tá bom, Jorge? Muito obrigado pela pergunta. A Célia, lá da Argentina, de Rosário, pergunta. Pergunta 1. Pode-se plasmar a aparência de outra pessoa, por exemplo, um artista, um amigo, ou seja, outra pessoa? Pergunta 1. Quando nós estamos no plano espiritual e conhecemos os mecanismos de ação mental, nós podemos, valendo-nos destes mecanismos de controle da mente, alterar a nossa aparência. Nos planos inferiores, essa alteração não é tão rica, mas pode acontecer, quanto é nos planos sublimes. Nos planos inferiores, inclusive, ela pode ser usada para criar embaraços, para criar problemas. Espíritos que tenham este domínio podem usá-lo para que aqueles que vão se encontrar com ele durante a noite, em antros de perdição que existem nas regiões umbralinas, visualize nesse mesmo lugar uma pessoa querida. Alguém, por exemplo, a sua esposa. E o Espírito Lúcio conta essa passagem. Ele faz essa referência no primeiro desses 4 romances, Despedindo-se da Terra. O indivíduo é levado durante o sono a uma dessas danceterias umbralinas, e ali ele vê uma pessoa com a aparência da sua esposa, com o rosto da sua mulher, dançando daquele jeito, né? Dançar é uma expressão figurada, só para não falar mais coisas, com alguém que ele também identifica como sendo seu amigo. Mas ele não sabe que aquelas aparências de rosto foram plasmadas pelas entidades que querem criar nele o antagonismo quando ele acordar. E então ele vai para cima, ele arma um escarcéu ali, uma briga, e ele acorda no leito, no dia seguinte, ou depois desse pesadelo, e a lambisgoia está dormindo do lado dele. Já não é mais a esposa, já é a lambisgoia. Por quê? Como é um espírito de pouca elevação, o marido, e a esposa também, ela não estava lá, ela não estava naquele lugar. Mas ele viu um ser que tinha a aparência da esposa dele, o rosto da esposa dele. E ele, quando ele voltou com a emoção ainda, lembrando-se de que a mulher dele estava traindo com o amigo, a mulher dele, você acordou assustado? O que houve? Nada, não acordei nada, estava tendo um sonho. Que sonho? Não, amanhã eu te conto. Ele não conta o sonho, mas ele fica com a prevenção na sua mente de que a esposa está fazendo alguma coisa que ele vai botar as barbinhas dele de molho. Então, estas coisas, Jorge, ou Célia, podem acontecer. Mas, sempre que nós temos uma elevação espiritual e sempre que estamos em sintonia com os espíritos que nos ajudam, os nossos protetores, etc., nós conseguimos enfrentar essas diferenças. Às vezes, algumas entidades que querem criar perturbações entre amigos plasmam
discussões suas com a pessoa que você gosta. Ele está te traindo, está falando mal de você. Então você acorda com aquilo. Se você não tiver o equilíbrio de pensar, não, fulano não é desse jeito, esse cara aí não é o fulano. Se nós durante o sono enfrentarmos isso, nós vamos ver que aquela aparência se dissolve. Não se torna perene pelo tempo que a gente precisaria para se envenenar. Se você imaginar, não, o que eu estou vendo aqui não é verdade, esta pessoa não faria isto, e se você usar da sua mente e elevar-se em uma prece, pedindo para que aquela coisa que está ali possa desaparecer e você possa ver a verdade, isso cada um de nós pode fazer durante o sono, você verá que aquilo desaparece. E você vai ver quem realmente é aquele espírito que está ali. Então, é possível sim, em termos de confundir-nos, se nós estamos precisando passar por esse teste, ou se nós estamos em uma situação de pouca elevação, que entidades inferiores façam isso. Agora, os espíritos superiores também podem usar de aparências que foram as deles, que são inspiradoras para nos ajudar. Isso também podem. Geralmente não fazem isso para nos ludibriar, fazem isso para nos dar entusiasmo, para nos fazer sentir seguros, para nos dar vontade de seguir em frente. Mas geralmente nós, quando precisamos ser estimulados dessa forma, somos visitados por gente que gosta de nós, espíritos que nós já conhecemos. Não precisam os espíritos superiores fazer de conta. Ah, Dr. Bezerra mandou um clone dele que estava muito ocupado para visitar o fulano lá no hospital, para o cara não ter medo que ele vai sarar. Não, Dr. Bezerra não precisa fazer isso. Ele pode pedir para um espírito amigo, um espírito luminoso, ir ao hospital e aparecer durante o repouso daquele indivíduo como ele é, um espírito luminoso, um espírito bonito, para dar segurança. Não precisa aparecer como Dr. Bezerra. E pode dizer, olha, Dr. Bezerra mandou vir aqui para falar para você que vai dar tudo certo. E o espírito é tão bonito, é tão envolvente a sua energia que você se acalma. Ai, mesmo que Dr. Bezerra não tivesse lembrado de mim, só você está indo aqui já vou estar sossegado. Porque você se sente acolhido por uma entidade nobre. Então, Célia, essas são coisas que acontecem, tá bem? Podem ocorrer. Agora, a pergunta 2. O correto seria não preocupar-se com a aparência quando desencarnar? O correto, Célia, é nós nos preocuparmos com a nossa conduta antes de desencarnar. Isto é o correto, pelo que os espíritos orientam. A forma, como vai ser, não adianta, porque nós plasmaremos o que a gente é automaticamente. Depois que nós já estivermos mais lúcidos, do lado de lá, aí a gente escolhe ficar mais jovem, emagrecer, ou ficar mais idoso, ou ficar com outra roupa, com outra aparência. Isso nós escolhemos, como por exemplo os espíritos artistas escolhem. Na pintura mediúnica nós temos aqui, por exemplo, cada vez que vem de Salvador Dalí, ele vem vestido de uma coisa diferente, de uma roupa diferente. Ele é todo estrambólico, ele continua gostando de vestir-se assim. Agora, para as pessoas que têm afinidade com o espírito Rembrandt, imagina se você vê Rembrandt usando calça jeans, suspensório, fumando um baseado e mascando chiclete. Você vai acreditar que o cara, na verdade, não é Rembrandt nunca. Mesmo que ele tenha uma plaquinha, eu sou Rembrandt. Tá bom, conta outra, eu sou Papai Noel. Então, os espíritos, quando eles querem criar aquela afinidade, aquela empatia, naturalmente, eles se revestem daquilo que estão precisando passar para que as pessoas que vão recebê-los tenham essa certeza, tenham essa convicção mais fácil. Tá bom? Obrigado, Célia. Um abraço para vocês aí em Rosário, na Argentina. O Jorge, essa é a última de hoje, viu, Ana Paula? Jorge de Tianguá pergunta: alguns livros relatam condições de sofrimento de alguns espíritos que desencarnaram com problemas ligados aos distúrbios do sexo e em certos relatos afirmam que o perispírito de alguns espíritos toma forma de órgãos genitais. Esses relatos são fantasiosos? Existem seres que se denominam súcubos e íncubos? Levanta aí, Ana Paula, isso. Bem, a denominação súcubos e íncubos
é uma denominação teológica que se referia aos demônios masculinos e femininos, vinculados às tentações que poderiam produzir em relação aos encarnados. Nós já aprendemos na doutrina espírita que não existem demônios, não há a figura do Satanás e de seus ajudantes. Mas existem espíritos que na Terra foram homens e mulheres pervertidos e que continuam pervertidos no plano espiritual, através das sensações físicas que eles, não podendo ter mais, por não ser mais possível ter o corpo, vão buscar na companhia de pessoas que induzem e que aproveitam das suas fraquezas para que eles possam sentir a mesma euforia de antes. Mas não são demônios, não são súcubos nem íncubos. Agora, eu não conheço nenhum livro, e isso não quer dizer que não seja verdade, em que haja esta descrição, em que os espíritos que foram presos a certos distúrbios sexuais, do lado de lá, apresentaram a forma dos órgãos genitais. Nunca li isso em nenhuma obra. Sei disso e já contei aqui, por ter ouvido dizer um amigo de Chico que perguntou a ele por que André Luiz não pôde entrar num determinado pavilhão onde estavam os doentes do sexo. E que, nesta conversa, Chico lhe teria revelado que aqueles seres tinham tal mente voltada para a sexualidade desajustada que eles se pensavam como órgãos sexuais. E por causa disso, a mente plasmava para eles essa forma. Mas isso não está escrito em nenhum livro. E eu não tenho como dizer a você, Jorge, que isso é verdade. Eu relatei, é algo do mecanismo natural, da forma plasmada pela mente fixa. Se alguém pode tomar a forma aparente de um lobo, porque tem culpas, porque sabe que é uma pessoa agressiva, venenosa, violenta, não é de se estranhar que possa assumir a aparência de outras coisas, uma vez que tem a sua mente presa a esse tipo de prática. Mas eu não tenho como dizer a você, a não ser desta forma indireta, que isto é um fato. Não tenho referência em nenhuma obra espírita que conta isto. Só o relato de André Luiz, que diz no livro Nosso Lar, que quis entrar em determinado pavilhão e a enfermeira Narcisa ou outro enfermeiro amigo disse a ele que por enquanto não seria adequado porque ali estavam os transviados do sexo. Não seria bom que ele visse o que acontece. Tá bem? Com isso, nós vamos deixar a pergunta do Edson e de mais quem, Ana Paula? E outro da Célia para a semana que vem, tá bom? Nós chegamos ao final do estudo de hoje, agradecemos a audiência de todos vocês, o carinho das perguntas, pedimos desculpa ao Edson e à Célia por não podermos respondê-las neste programa, neste dia de estudo, e esperamos que vocês possam estar na semana que vem com a gente novamente, porque, se Deus quiser, semana que vem poderemos fazer a resposta se soubermos, tá bem? Vamos, então, fechar os olhos para a prece de encerramento do nosso encontro de hoje. Vamos, então, elevando o pensamento, agradecer a Jesus por mais este dia, pela alegria de estarmos em nome do bem, do esforço, do aprender, aproveitando o tempo, meditando a respeito das leis espirituais. Que todos agora, Senhor, unidos em prece, tanto aqueles que se encontram aqui, quanto os que à distância nos assistem, possamos ser uma ferramenta, mesmo pequena, mas vigorosa, na edificação do mundo melhor, na transformação dos problemas em soluções, na alegria de estarmos ativamente vivendo a nossa fé, ao invés de apenas usá-la como recurso para pedir coisas. Graças ao entendimento destas leis, nós percebemos o que significa estarmos no mundo
com deveres de atuar e de ter a cada dia a determinação de construí-lo de uma forma mais nobre. Obrigado pelos espíritos amigos que nos envolvem, que envolvem a todos os que assistem em seus lares e que podem também amparar as criaturas aflitas dos dois lados da vida. Que eles recebam a nossa gratidão por serem como são agentes da bondade divina, a nos beneficiar mesmo que não os vejamos ou não os conheçamos. E assim, inspirados por essa dedicação, que não espera remuneração, não espera pagamento, não espera gratidão, que nós possamos ser um pouco do que eles também são. Agentes do bem, pela alegria de servir. Agradecidos, portanto, pela chance que ainda temos, nós deixamos a oração de Pai Nosso aos teus pés, em silêncio. Pai Nosso,